Graça e paz, queridos, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos falar aí sobre o período interbíblico. Vai ser bênção, como sempre, né? Louvado seja Deus por todas essas aulas. E nós vamos falar por esses 400 anos, que foi uma história muito interessante. E o advento de Cristo, né? Que eu acho que isso que é uma das coisas mais importantes aí de se falar. O advento de Cristo. Então, baseado nesse livro aqui, né, o período interbíblico, Enéas Tonini, a gente usou esse material para basear essa aula. Usamos também esse atlas que já foi indicado aqui para vocês, que é uma bênção, né? Do André Daniel Henke, pela mesma editora também, Agnus. Sempre uma bênção, louvado seja Deus. E algumas coisitas dessa criancinha aqui, ó. História dos Hebreus, Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um judeu do primeiro século. Nasceu em 32, mais ou menos, depois de Cristo. E fez essa obra aqui para os romanos. Aqui tem 3 volumes, né? Tem 3 volumes e é uma bênção. História dos Hebreus. Aqui é pela CPAD, né? Os 3 livros que ele escreveu, Flávio Joséfo, desde Abraão até a queda de Jerusalém. Então, essa aqui é uma edição de luxo, então é uma bênção, né? Sempre é bom. Tem bastante coisa aqui, tem 1.500 páginas, mas ela 1.568 para ser mais exato. Mas ela tem 3, né? 3 volumes num só. Beleza, queridos? Louvado seja Deus. O pessoal tá chegando, Vanderleia, Graça e Paz, Guerreira, tá sempre junto com a gente aí, louvado seja Deus. O pessoal vai entrar, será que já tá em ritmo de férias já? Estão meio devagarinho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Vamos orar porque o tempo voa, né? O tempo aqui não espera. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse dia, Senhor Deus, que o Senhor criou para nos abençoar, que teu Espírito Santo nos dê clareza na mente, que nós possamos, ó Deus, receber a tua unção, e queremos te agradecer por esta noite, Deus, por esta aula, mais uma aula, Senhor Deus. Passamos em todos os livros da Bíblia, no Antigo Testamento, e essa aula é para preparar para o Novo Testamento, Deus, esse advento da vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que o Senhor nos faça entender esse tempo, valorizar, Senhor Deus, essa história, Pai, entender sobre essas festas bíblicas, ó Deus, e que o Senhor nos fortaleça, Deus, pela esperança da promessa. Hoje, nos nossos dias, nós estamos nessa expectativa da ressurreição em Cristo, Deus. Esse é o nosso objetivo, de viver para a Tua glória e viver eternamente ao Senhor, diante do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos faz entender, Deus, todos esses desígnios, nos faz entender os mistérios da Tua Palavra, e que a Tua Palavra, Deus, seja viva e eficaz dentro do nosso coração. Que o Senhor nos ajude como pecadores, como homens, como pó da terra, Deus, mas pela Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude, Deus, a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem designado. Toda a Tua vontade, a Tua soberana vontade, a Tua absoluta vontade, que o Senhor nos ajude a nos manter firmes junto do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus.
Glória a Deus. Vamos começar, né, pessoal? Acho que daqui a pouco chega. Então, antes da gente falar propriamente dito desses 400 anos, eu gostaria de falar para os irmãos sobre aquelas 3 saídas, né? O cativeiro babilônico, que foi em 3 partes, quando saiu primeiro com o rei, em 610, mais ou menos, antes de Cristo. Depois teve outro cativeiro, foi outro povo, né? Dentro ali do sacerdócio também, do palácio. Em Graça e Paz, João, seja muito bem-vindo, você e a família aí. E aí tem mais essa, em 598 foi outra porção, e em 586 a.C. foi a extinção, né, como nós já falamos, de Jerusalém. Foi destruída a cidade, o templo principalmente, né, o templo foi destruído. Então, com isso, eles foram todos cativos lá para Babilônia. E o regresso, queridos, eu achei bem interessante dizer isso. Nós já falamos, né? Mas como um pano de fundo aqui, que vai ser uma aula bem histórica, né? A gente não vai conseguir, não tem livros, né? Tem o livro de Macabeus que nós vamos comentar, mas como ele não é canônico, então fica como um livro histórico, né? Um livro para pesquisa aí, que depois você pode consultar também. Mas eu queria dizer, só relembrando, né, em 538, né, depois de mais de quase 50 anos aí, desde o primeiro cativeiro, né, em 670, então a gente vê que passou aí até esses 70 anos, né. Esses 538 antes de Cristo foi o imperador Ciro II da Pérsia, lembra lá do reinado Medo-Persa? Então eles que liberaram a Zorobabel e Josué para vir reconstruir o segundo templo, né? Então por isso que tem esse nome aí. Valdirene, graça e paz, seja bem-vinda. Então nós temos ali esse primeiro retorno da Babilônia para Jerusalém em 538 foi aproximadamente 50 mil pessoas. Então 50 mil pessoas vieram junto com Zorobabel como governador, né, vassalo ali do reino persa, junto com Josué, o sumo sacerdote. Então em 538. Aí em 457, já quase 80 anos, né? 80 anos aí de diferença, veio a segunda turma, só que com bem menos pessoas, né? 1.800 pessoas mais ou menos, aí já veio com Esdras, que foi o guia. O sacerdote Josué, junto com o guia Zorobabel, trouxe 50 mil, que era a maioria. E depois nessa segunda etapa, né, vamos chamar assim, essa segunda etapa foi 1.800 pessoas. 1.800 pessoas que retornaram aí da Babilônia. Aí já era o imperador Artaxerxes I, então o rei Artaxerxes também da Pérsia. E por fim, em 444, teve também mais um retorno. Olha só que interessante, eu queria chamar a atenção nisso, que foi em 3 partes, né, que saíram de Jerusalém e foram cativos para a Babilônia e retornaram também em 3 partes. Entende? Então essa última, em 444, já Neemias, né, foi o guia acompanhado aí por uma escolta militar. Porque além do templo já havia sido reconstruído, o templo já estava funcionando, mas as muralhas, a proteção da cidade estava destruída. Então o propósito de Neemias foi o quê? Reconstruir todo aquele muro da cidade, né? A proteção para a cidade não ficar vulnerável. Então a primeira coisa é isso. Então por isso que lá em Neemias capítulo 2, né, nós vemos isso,
que Neemias foi um administrador do templo. Então isso daí é o primeiro ponto que a gente gostaria de falar, mencionar aqui a respeito disso, desse período interbíblico, né? Ou mais atual, tem um tema atual aí, né, que o pessoal chama, que é os judeus do segundo templo, os judeus do segundo templo. Então o primeiro templo foi de Salomão e o segundo de Zorobabel, né, no tempo de Ageu, que foi o profeta também, o profeta Zacarias, que nós já vimos também nas aulas passadas. Então, dentro disso, queridos, eles retornaram. Então, nesse período, né, agora de 400 anos, até a vinda, a profecia, né, o chamado, o início do ministério de João Batista, 27 mais ou menos depois de Cristo, no ano 27 depois de Cristo. Então, todo esse período interbíblico, intertestamentário, também alguns podem dizer assim, foi esse período que aconteceu bastante coisa, muitas coisas que nós não temos informação. Então, para não chegar como cair de paraquedas, né, no Novo Testamento, a gente preparou essa introdução de uma forma bem panorâmica para que vocês possam entender algumas coisas, para assim, chegando lá, a gente tem essa ideia aí, tá certo? Então, primeira coisa é a transição da língua, Então, nós sabemos, primeiro ponto aqui que a gente precisa considerar, que a língua prioritária, né, vamos chamar assim, a língua de fala permanente ali foi o quê? O hebraico. Só que quando os judeus foram cativos para a Babilônia, lá na Babilônia a língua fluente lá era o aramaico. Então, como muitos judeus morreram, então foi preservado alguma coisa. Mas quando Esdras, né, começa a ler o livro, Esdras ou Neemias começa a ler o livro lá para traduzir, né, aquilo que havia, né, o livro de Esdras, né, que fala isso, ele tinha que ler a Bíblia em hebraico e traduzir ela em aramaico, porque o povo já havia se esquecido muito dessa língua, né? Então, por isso que houve esse aramaico muito fluente. Então, primeira consideração que a gente deve fazer. E depois disso, nós vemos a intenção dessa expansão, né, do grego. Então, por isso que Alexandre o Grande, e até os tempos helenísticos, né, a gente consegue entender um pouco essa expansão do grego. Então, o grego naquele tempo era uma língua como se fosse o inglês de hoje. Então, era uma língua predominante, essa era a palavra que eu estava procurando, predominante, né? E várias culturas, outros países, principalmente, né, os países gentios, eles tinham essa prática, né? Se comunicavam com outros povos através do grego. Então, como hoje o inglês, né? Quando você vai em outro país, se você não sabe aquela língua atual, você consegue entender por essa língua do inglês, né? Você se comunica com o inglês. Naquela época, né? Esses 300 anos aí antes de Cristo, teve essa transição também com a vida de Alexandre o Grande. Então, o hebraico ele foi abandonado após o cativeiro babilônico, né, substituído pelo aramaico, a língua franca, né, da Babilônia e persa. Então, por isso que eles permaneceram. Mariângela, graça e paz, seja bem-vinda. E Esdras também precisou traduzir a lei para que o povo entendesse, né? Neemias 8. Neemias 8, no tempo de Jesus, era aramaico e grego como segunda língua. Então, tem aquele filme, né, A Paixão de Cristo, que o ator ele faz toda a narrativa, parece que todo o conteúdo do filme foi as falas, né, principais eram aramaicos. Entenderam? Então, essa é a primeira consideração. Os 3 períodos que a gente retorna, o povo de Israel retorna da Babilônia para Jerusalém em 538,
em 457 e 444. Primeiro retorno com Zorobabel e Josué, com 50 mil pessoas, retornando lá do cativeiro babilônico. O segundo com Esdras, com 1.800, mais ou menos, pessoas. E por fim, Neemias. Neemias mais uma junta militar para a restauração do muro de Jerusalém. Então, a primeira fase foi a instalação, né, do templo e do povo, né, na cidade, onde nós vimos o livro de Ageu e Zacarias estimulando o povo a fazer aquilo, né, e que é os profetas pós-exílio. Então, os profetas pós-exílio, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, traz todo esse enredo aí, toda essa narrativa e a vontade de Deus e como o povo estava sendo conduzido, né? E também os pecados deles também. Ok, queridos? Então, primeira coisa, nós temos que falar a respeito disso e da língua também, né? Que teve essa transição, que era hebraica, depois o cativeiro foi para o aramaico e aramaico depois o grego, né? Então, nesse período aí, a gente vê essa influência muito importante para a gente entender, porque a Bíblia toda, ela é feita dentro da língua hebraica, né? A Bíblia hebraica. Então, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus leu, por exemplo. Que Bíblia que Jesus leu? Então, não era um conjunto, né, de uma Bíblia toda certinha, mas era vários rolos, né, que ficavam lá nos vasos dentro da sinagoga. Então ele pegava um daqueles rolos do livro, né, por isso que falava o livro de Isaías, porque quem escreveu os livros, é bem importante dizer, que não tinha ideia de ser uma biblioteca, né, ou um livro enorme, como nós vemos hoje, com 66 livros. Ninguém tinha essa ideia, mas era a cultura, né, daquela época, naquele tempo existia esses rolos. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar, né? Então, vamos avançando aqui, fazendo essa consideração, nós vamos avançando para o período grego. Então, só relembrando também, nós tivemos o período assírio, nós tivemos o período babilônico, depois nós tivemos o período medo-persa, que reinou, onde nós consideramos duas festas mais recentes, né, vamos dizer assim, festas mais recentes. Quais eram? A festa de Purim, porque foi no livro de Esther, né, o dia do perdão e tudo aquilo que houve, né, dentro daquela narrativa que a gente já estudou, e também a festa de Hanukkah, que vai ser celebrada agora, né? Então eles celebram a festa, provavelmente uma data próxima seria 25 de dezembro. Essa festa o povo de Israel celebra em comemoração à purificação do templo, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, só para a gente situar, passando aí nesse período persa, né, que foi até 440, né, na verdade até 331, ele foi um reino também que não deu problema para Israel. Então, para você ver, liberou, né, o povo, o reino persa, o rei Ciro, o rei Artaxerxes, sempre liberando lá para que eles pudessem reconstruir o templo. Então, não tinha problema. Aí, com a chegada de Alexandre o Grande, que reinou por um período muito curto, né? Foi de 330 até 323, também houve uma tranquilidade. Então preste bem atenção nisso daí. Era um tempo que os judeus eles poderiam adorar a Deus, pagar os seus impostos, né, para esses suzeranos, mas sem problema. A cultura estava preservada, a religião estava preservada, então a religião monoteísta estava tranquila. Só que após, né, várias conquistas de Alexandre o Grande,
né, ele uniu, né, 10 mil soldados gregos com mulheres persas, isso é interessante aqui, num casamento. Então ele fez uma festa grande lá e uniu a tradição grega e oriental que produziu a cultura helenista. Então esse tempo helenístico é bem interessante dizer, por quê? Porque foi a expansão do grego sobre todo o povo, sobre todo aquele território. Até mandei um mapinha aí para vocês verem. Só que quando os soldados chegaram ali próximo, né, da Índia, eles falaram: não, daqui a gente não consegue mais, a gente está muito cansado. Então eles estavam conquistando e avançando o seu império. Porém, chegando nas portas da Índia, eles pararam. Onde ele fez essa festa, né? E Alexandre o Grande misteriosamente faleceu em 323, aos 32 anos de idade. Aos 32 anos de idade ele faleceu. Então, com essa morte, né, alguns falam misteriosas e outros falam que ele teve febre e adoeceu mesmo, mas só que logo em seguida, todo esse império conquistado pelo imperador Alexandre o Grande, né, desde do Egito até as portas da Índia, ele foi dividido em 4 generais. Existia 4 generais, né, no Império Grego, comandado pelo imperador Alexandre o Grande, e assim, após a sua morte, foi dividido em 4. Então, 4 generais que dividiram todo aquele território. Então, por exemplo, Cassandro, né, ele chegou a assassinar um dos generais, assassinar a mãe e o filho de Alexandre e reinou sobre a Grécia e Macedônia. Ó o nível dos caras. Esse a gente não vai falar muito, mas o segundo, Ptolomeu, vai ser importante para a história narrativa de Jerusalém. Ele dominou o Egito e a Palestina por um longo período, bem logo à sua morte. Então o Egito teve uma cidade bem importante que a gente vai falar também. O Seleuco era o terceiro general. Esse general, com conflito constante, né, com os Ptolomeus, ficou com o Oriente, a Síria, lá no norte, a Armênia, Capadócia, e deu origem também à dinastia Seleucidas. Então a família. Só que eles tinham muito conflitos, Ptolomeus e Seleucos, esses dois que nós vamos ver o motivo da revolta dos Macabeus. E quem foram esses Macabeus? Nós vamos falar um pouquinho. E por fim, o quarto general é o Lisimaco, reinou sobre Trácia e Ásia Menor. Então esses foram os quatro generais que dividiram ali após a morte, né, em 323 em seguida. Aí, com esse território dos Ptolomeus, não teve problema nenhum também para Jerusalém. Estava tranquilo, eles estavam ali levando os impostos para, no caso, né, esse general, né, esse imperador dessa fatia aí, grega, né, ao Ptolomeu, e deixava eles cultuar a Deus, toda a proteção, né? Pastor Luiz Capano, Valdinéia, pastora Valdinéia, graça e paz, sejam bem-vindos. Então não tinha problema nenhum, eles conseguiam continuar com a sua nacionalidade, os israelitas, e continuavam também a prestar ali seus sacrifícios a Deus, usar o templo, né, esse templo reconstruído aí por Zorobabel, sem problema nenhum. E o que nós poderíamos falar dessas cidades, as cidades importantes daquela época? Então a primeira cidade é Antioquia, da Síria, né? Era uma cidade seleucida, também do Seleuco, um daqueles governadores. População grega, né, que tinha Síria e judaica. Então os judeus, após o cativeiro babilônico, eles se espalharam por toda aquela região. Então tinha judeu na Síria, tinha judeu no Egito, a comunidade judaica no Egito era muito grande, né? E judeus na Babilônia, judeus na Síria, judeus em vários lugares daquela região, do círculo crescente ali, né? Desde Jerusalém até a Mesopotâmia. Toda aquela região existia também essa população.
Em Pérgamo, que é uma cidade também que Jesus ele profetiza ali, né, sobre as suas situações na cidade em Apocalipse, né, no caso, também tem uma cidade aqui que é bem importante. Ele tinha uma biblioteca de 400 mil volumes. Existia uma biblioteca com 400 mil volumes dentro dessa cidade. Então, uma cidade importante também e é uma cidade helenística, né? Feita ali dentro dessa cultura grega. Atenas, uma cidade já universitária, que é mais conhecida, né? Mas é uma universitária por excelência. Existia muitas coisas lá. E ainda existe, né, escolas criadas por Platão e Aristóteles, que eram filósofos um pouquinho antes dessa época aí. E por fim, a quarta e última cidade importante aqui que a gente alistou foi a cidade de Alexandria, no Egito. Então, Alexandria, no Egito, como a gente disse, existia uma comunidade judaica muito grande. Então, desde aquela época de Jeremias, do profeta Jeremias, ele falava para não descer sobre o Egito, para não ir para o Egito, para permanecer lá em Jerusalém, mas mesmo assim a comunidade quis ir para lá, porque também era uma terra boa. O Egito sempre foi uma terra boa, principalmente por causa do rio Nilo. Então tinha muita produção, tinha muita riqueza e campo para trabalhar. Então por isso que os judeus desceram para lá. E essa cidade, Alexandria, no Egito, principal cidade do Mediterrâneo, tinha uma população mais ou menos de 500 mil pessoas, 500 mil habitantes. E Ptolomeus, né? É uma biblioteca que tinha 700 mil volumes. Então você imagina isso. Olha só que interessante esse dado para que a gente comece a encaixar as ideias, né, para o advento de Cristo. Nessa biblioteca também existia uma tradução grega da Septuaginta. O que é a Septuaginta? A tradução da Bíblia hebraica para o grego. Então eles pediram, e Septuaginta por quê? Porque eram 70, né? Algumas lendas falam que existia 70 pessoas, anciãos, que foram estudando ali, traduzindo o hebraico para o grego, e cada um ali no seu tempo, e juntaram e fizeram esse volume. Então, que ano foi isso? Mais ou menos em 250 a.C., mais ou menos 250 a.C. E aquele Apolo, né? Lembra lá de segunda, em Coríntios, né? Não lembro se é a primeira ou a segunda, que fala que Apolo, a divisão, né? Da igreja, que estava uma situação bem complicada. Uns falavam que ele era de Apolo, outros falaram que eram de Paulo, outros falaram que era daquele outro, para mais, todos eram de Cristo. Então, aquele Apolo que é mencionado nesse ministério de Paulo, o Apolo mencionado no ministério de Paulo, ele era de Alexandria, do Egito. Então, olha só, era um judeu lá do Egito que estava também, foi tocado pelo Espírito Santo e feito toda aquela situação lá, né? Que ele ajudou no ministério de Paulo. Ok, queridos? Então esse é o primeiro dado que eu queria passar para vocês. E vamos falar agora, começar sobre a revolta dos Macabeus. Quem foram os Macabeus? Então nós temos aí, né, na Igreja Batista Nova Aliança, vai ter ali um culto e relembrando essa história, né? Então, no próximo domingo vai ter agora, dia 20 de dezembro de 2020, haverá um culto relembrando esse fato, essa festa, né? Que era uma festa mais recente dentro de toda aquela logística lá. Então, em 198 a.C., 198 a.C., a Valdelei, graça e paz, seja bem-vinda, Valdelei. Então, 198 a.C., aí começou uma transição, né? Então, o governo Ptolomeu, né? Lembra lá de um dos 4 generais de Alexandre o Grande, que governava a Palestina, já não tinha tanta força assim, porque os Seleucidas
que era a comunidade lá de outro governo, né, de outro general, eles começaram a descer e governar sobre Jerusalém. Aí ficou uma instabilidade, começou uma instabilidade. Então esse dado é importante para a gente encaixar por que os macabeus se revoltaram. Então, com a chegada, né, principalmente de Antíoco IV Epifânio, houve um problema devido à helenização à força dos judeus. Aí onde começa a mudar. Aquela paz que eles estavam vivendo desde o Império Persa, Medo-Persa, o Império Grego, e agora nesse finalzinho a coisa começou, a expressão, né? A porca começou a torcer o rabo. Então essa expressão, a porca torce o rabo, não veio de lá. É uma coisa assim que a gente ouviu. Mas é algo assim que a gente vai entender o porquê. Esse camarada que a gente já falou lá na época, quando nós estudamos o livro de Daniel, foi uma pessoa que trouxe muita instabilidade. Queriam trazer essa helenização, que era a língua, mas o problema não estava na língua grega, estava na religião helenista, porque era uma religião politeísta, de vários deuses. E o judeu tinha um pacto ali no seu coração, o pacto da aliança de não se curvar a outros ídolos, principalmente depois da volta do cativeiro babilônico. Então eles não queriam fazer isso. E esse Antíoco, né, esse imperador aqui, esse rei dessa região, ele estava forçando os judeus. Então, qual foram essas atitudes de Antíoco IV Epifânio? Primeiro, enviou um exército a Jerusalém para coletar impostos. Então, já ficaram ali sendo pressionados e principalmente vigiados. Isso trouxe um desconforto muito grande para o povo, para a comunidade em Jerusalém. O segundo foi declarar ilegal o culto judaico. Então, olha só. Então, Epifânio, que era Seleucida, da família Seleucida, né? Da dinastia Seleucida, de Seleuco, aquele governador, ele já começou a impor isso daí. Então, como, né, que o povo ia estar adorando a Deus, aquela liberdade de culto, de expressão, dentro que aquele rei falava, não pode. Esse culto seus aí é ilegal, isso não vai mais acontecer. Então já trouxe outro desconforto, além a presença do exército em Jerusalém e também essa cultura aí, né? E estabelecer, a intenção de Antíoco era estabelecer a religião helenista, que era a religião politeísta. E aí começou a dar grande confusão. E ele colocou, o que ele fez? Ele chegou ao ponto de colocar um altar do Zeus, do deus grego Zeus, no templo. Então aquele templo, reconstruído ali por Zorobabel, dentro desses 400 anos, a gente está falando aí em cerca de 180 a.C., mais ou menos, ele colocou imagina isso, era um insulto para a comunidade de Israel, uma imagem de um ídolo que eles estavam ali lutando e estavam contra essa cultura, né? Principalmente depois do cativeiro, que eles não queriam mais isso, viram que os seus pais, os pais dos judeus sofreram muito com isso, então eles não queriam mais. Só que esse imperador aí colocou esse ídolo Zeus dentro do templo. Isso foi uma afronta muito, né, forte. E também, para afrontar ainda mais, ele colocou um sacrifício. Então, aqueles bodes, aquelas ovelhas, os carneiros que eram sacrificados, né, para o Senhor, como toda aquela religião, todo aquele culto, né, todo aquele cerimonial que os judeus faziam para Yahvé, agora esse imperador sacrificou um porco no altar reconstruído. Então, lembrando que o porco era considerado um animal imundo para o povo de Israel. Então, vocês imaginam que terrível foi isso.
Que terrível foi isso. E também ele propunha a destruição das cópias das escrituras sagradas. Então, olha só que cenário que apresentou o estopim da revolta, né, da família de Matatias. Então, como que aconteceu essa revolta? Por isso, né, que aconteceu essa revolta também dos macabeus. Então, quem foram os macabeus? Então, macabeus, o macabeu significa martelo do hebraico, né? Uma tradução mais simples do hebraico significa martelo. Então, um dos filhos, né? O primeiro sacerdote era Matatias e o primeiro filho era João. Esse João era conhecido como João Macabeu. Então, por isso que ficou a revolta dos macabeus e aonde eles celebram a festa de Hanukkah depois dessa purificação. Agora vamos entender o porquê, tá? Então, a autoridade dos hebreus estava sobre o domínio ali naquela época do sumo sacerdote. Então, até aí ia muito bem as coisas. Porém, quando chegou esse imperador Antíoco IV, Epifânio, ele trouxe todas as implicações para a cultura de Israel, para a cultura de Jerusalém, e trouxe muita revolta. E o que eles faziam? O exército, eles tinham a comissão, né, a missão de helenizar o povo. Então eles estavam querendo que os sacerdotes daquela época do templo oferecessem sacrifício aos deuses helênicos, né, aos deuses gregos, e isso não agradou a ninguém. E aí o que acontece? Tentaram falar para esse sacerdote Matatias, pai de 5 filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas, era o nome dos 5 filhos deles. É importante saber que esses filhos deram sucessão, né, a essa organização aí, essa revolta, né, vamos dizer assim. E como Matatias se recusou a estar oferecendo, levantou dentre de uma das fileiras um outro sacerdote que ia sacrificar, né, um animal a esse Deus. E o que aconteceu? Matatias, indignado, levantou e degolou esse sacerdote, matou esse sacerdote, entende? Então, com essa morte, da onde surgiu toda essa revolta. E nisso, naquela muvuca lá, né, naquela confusão toda, alguns soldados também de Epifânio foram mortos. E aí foi o estopim. Então eles pegaram as armas daqueles soldados e subiram para um monte e ficaram ali em contenção, né? Para trazer. Como o Epifânio ele estava com guerra em outro lugar, então não mandou todo o seu exército contra os macabeus. Por isso que o exército prevaleceu por um tempo, né? Os macabeus prevaleceram por conta disso. Então, só para você encaixar aí nas ideias, espero que esteja claro para que você possa entender essa festa do Hanukkah, né? Então, com isso, após convencer Matatias a sacrificar, né, aos deuses, tentar, né, aos deuses pagãos, sem sucesso, um dos judeus saiu para obedecer ao governo Seleucida. Porém, foi morto pelos filhos de Matatias durante a confusão, mataram os oficiais do rei. Então, após a estruturação da guerrilha comandada por Judas Macabeus, tomou a cidade de Jerusalém em dezembro, olha aí, esse é o dado, em dezembro de dezembro de 165 a.C. Então, em dezembro de 165 anos antes de Cristo, foi ali onde que trouxe esse governo novamente, né, do povo, o próprio povo de Israel dentro de Jerusalém. Então, por esses motivos, Matatias, ele adoece, morre, e esse comando, né, vamos dizer assim, ficou sobre o seu primogênito, João Macabeu. Então, dali onde começou toda aquela purificação e conseguiu a reorganização, porque começou a enfraquecer também os Seleucidas. Os Seleucidas, os Ptolomeus começaram a enfraquecer,
porque um pouco mais à frente já vinha também Roma. Nós vamos entrar num pedacinho de Roma. Então a consequência foi a purificação do templo, eles voltaram lá daquela colina, né? E reconquistaram, vamos dizer assim, né? Jerusalém e purificaram todo o templo. Então, por conta disso, é comemorado a festa de Hanukkah. Então, a festa das luzes, né? A festa da dedicação, como é chamada no Novo Testamento, quando você lê lá em João, a festa da dedicação é uma festa para relembrar essa época, tá ok? Então, a purificação do templo, que é relembrada até nos dias de hoje com a festa da dedicação, a festa do Hanukkah. Então, essa família, queridos, aí morreu um, morreu o outro, né? E o filho mais novo, que foi, se eu não estiver errado, Simão, que era um dos filhos mais novos, ele foi morto também pelo seu genro. E aí a família Asmodeus, a família, deixa eu ver aqui o nome, Asmoneus, Asmoneus, essa família desse genro que começou a entrar e a governar sobre Israel. Então os macabeus nesse tempo já estavam sendo enfraquecidos, né? E essa família começou, porque foi muita briga. Então, muita briga. Simão, por exemplo, Macabeu, ele foi assassinado pelo seu genro por causa do poder, que eles queriam o poder. Então, virou muita política nessa época. Tinha muita política no sentido de conquistar, né, a expansão ali, conquistar o território e conquistar o domínio sobre aquele lugar, principalmente Jerusalém. Então, com isso, queridos, é importante a gente entender isso. Então, o governo dos Asmoneus perdurou até 63 a.C. 63 a.C., quando Pompeu, de Roma, viu que aquilo estava muito bagunçado, os Seleucidas estavam enfraquecidos, Ptolomeus estavam enfraquecidos. Aí o que o Pompeu de Roma pensou? Falou, vamos chegar e vamos pegar essa oportunidade e conquistar todo aquele território da Palestina. E foi assim que aconteceu. Ele matou 12 mil, esse imperador romano, Pompeu, matou 12 mil refugiados, né, dessa dinastia Asmoneia no templo. Então foi uma chacina, você imagina, para corresponder ali o Império de Roma, para dominar todo aquele império, em 63. Então os romanos colocaram Antípado, um edomita, para tomar conta daquele tempo. Então olha como a gente já avançou na história. A gente começou em 440, né? 330, 323, 198, né, com os Ptolomeus, 198 com os Seleucidas, e agora nós já estamos em 63. Então o imperador romano, ele colocou quem? Ele colocou Antípado, um edomita, lembra do livro de Obadias? O livro de Obadias, ele se refere aos edomitas, e esses edomitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó, que eles não perdoaram. Então olha só como que veio toda essa narrativa, desde lá de trás, para chegar aqui e quem ocupar o território de Jerusalém, né? Se Deus é soberano, como a gente crê, se a vontade de Deus é soberana, ele estava dando uma oportunidade para os edomitas perdoarem aquela rincha, né? Aquela indiferença entre os israelitas, entre os descendentes de Jacó. Porém, ainda não aconteceu. Mas a Bíblia fala, a história não fala, né? Como a gente, só relembrando, viu, queridos? A gente tirou, da onde a gente tirou? Dessa história dos hebreus, Flávio Josefo, do primeiro século, tá? Então é aqui que nós temos essa fonte de pesquisa, que também o livro de Enéas Tonines, o período interbíblico, e, por fim, o Atlas, e que esse Atlas aqui é muito bom, tá? O Atlas Bíblico, né? Que tem aqui do André Daniel Henke.
e também os dois, né, são da CPAD. CPAD é o livro de a história dos Hebreus. Esse daqui é da Agnus. Eliana e o Cláudio, importante vocês chegaram. Sinceramente senti falta, viu? Eles sempre estão, né? Eu falei, acho que aconteceu alguma coisa. Mas louvado seja Deus, o importante é chegar. Então, e nós temos esse material, da onde que a gente tirou isso? E na Bíblia Católica, queridos, vale lembrar que toda essa narrativa do livro apócrifo, é um livro apócrifo, né? Um livro de Macabeus, porém é um livro que Flávio Joséfo ele indicou. Esse Flávio Joséfo ele falou, né, que toda essa narrativa aí que nós estamos relatando, ok? Mas os pesquisadores todos têm essa informação. Então os romanos colocaram Antípado Edomita no governo da Judéia. Então não é mais chamado Judá, é chamado Judéia, aquela região toda ali. E sucedido pelo seu filho Herodes. Então Herodes já é mais conhecido para nós, né? O Grande, onde ele colocou todo aquele povo lá e teve toda aquela narrativa que a gente vai entrar no Novo Testamento. Então, queridos, a gente queria falar era a respeito disso, né? Era a respeito desse contexto todo aí, a respeito desses 400 anos. Então, o que traz para a nossa vida, né? Boa noite, o Márcio e a Fátima, sejam muito bem-vindos. Então, para nós, o que é importante? Essa transição da língua para o advento de Cristo. Então, eles prepararam tudo para a vinda do Messias. Então, todas aquelas profecias estavam sendo preparadas para o cumprimento, né, da vinda do Messias. Aquela glória da segunda casa. Era esse templo, né, principalmente reformulado por Herodes. Então, que vamos dizer assim, seria o segundo templo, mas não foi uma reforminha, né, que Herodes fez para ganhar a população para o lado do rei. Ele fez uma baita de uma reforma. Então a gente vê muitas melhorias, o pátio, um muro, né, de proteção toda do templo, as portas, tudo dividido. Então ele fez bastante coisas para trazer, né, a população israelita para o lado dele. Só que o povo não era bobo, o povo conhecia a história. E ele sabia que ele era um edomita, descendente de Edom. Então sabia que ali não ia sair coisa muito boa. Mas mesmo assim, toda essa preparação, principalmente da transição helênica, né, tirando a religião, mas principalmente a língua. Então a língua grega foi de muita utilidade para aquele tempo. Então Jesus pode ser, né, a gente não tem como afirmar isso, mas é uma probabilidade, uma possibilidade de Jesus ter lido todos esses escritos em grego, tá? Todos esses escritos em grego. Então foi de suma importância essa tradução para que esse evangelho, depois da vinda de Jesus, sobre todos os judeus que saíram de Jerusalém depois da morte de Jesus, houve grande perseguição. O Império Romano foi um dos impérios que mais cresceram, né, dentro dessa história e perdurou muito tempo. Então você imagina, vamos considerar aí coisa de, principalmente ali naquela localidade de Jerusalém, de 63 a.C. até 400 depois de Cristo, 400 e alguma coisa depois de Cristo, foi um período que eles dominaram muito. Então eles dominaram muitos territórios e por conta de a história da igreja começou dentro de muita opressão. A igreja de Jesus Cristo sofreu muito nos primeiros séculos por causa da perseguição do Império Romano, por causa da política que acontecia e as coisas terríveis daquela época. Então nós temos essa informação para passar para vocês. Então a festa de Hanukkah, só relembrando também, é uma festa muito importante, assim como o Purim, né? A festa bíblica de Pentecostes, né? Das colheitas, das últimas colheitas, a festa dos tabernáculos, né?
que eram as primeiras festas. Então, existiam as primeiras festas e as últimas festas. As últimas festas seriam Purim e a festa do Hanukkah. Entende? Então, o Natal, vamos celebrar o Natal? Vamos celebrar o Natal, sim. Pode colocar... Não quero ser doutrinário aqui, né? Isso daí é coisa do apóstolo Jacó e apóstola Norma. Mas pode colocar como que chama? O pinheiro lá? Pode enfeitar, né? Não tem problema nenhum na minha concepção. Eu só não coloco. Mas você que coloca não vai ser condenado, não vai cair uma bola de fogo na sua cabeça porque você colocou uma árvore de Natal na sua casa, você enfeitou a sua casa com, os enfeites lá natalinos, esqueci o nome lá, daquele negócio que põe na porta e tal. Não tem problema nenhum isso daí. Colocar luzinha, não tem problema. Entendeu, queridos? Entenda bem. Nós, por conta dessa história que nós estamos falando aqui, desse conteúdo histórico, nós vemos que não tem problema colocar isso. Você só não pode perder o eixo, né? A ideia principal do Natal, que não é bebida e comida. Natal não é bebida e comida. Natal não é troca de presente. Porque se Jesus está fazendo aniversário, o presente é para ele. Né? Então, essa essência que a gente não pode esquecer. Então, para não comemorar o Natal nesse sentido, aí é errado. Nesse sentido de presente, de bebida, de bebedeira, de comida e aquela coisa toda. Não, você pode reunir com a sua família, você pode celebrar, mas precisa orar, você precisa evangelizar, explicar o Natal, o sentido histórico bíblico do Natal, que nasceu esse Jesus, que trouxe salvação para nós. Mas esse Jesus, ele ainda não ficou ali pequenininho, né, dentro da manjedoura, né? Aquilo ali é história. Isso é importante, mas ele cresceu, ele morreu na cruz e ressuscitou. Então esse Jesus, ele ressuscitou e levou consigo todos os nossos pecados, as nossas enfermidades que foram pregadas lá no madeiro. Ele passou por vergonha, ele passou por humilhação, ele passou por vexame por conta dessa missão de trazer salvação para nós. Então hoje nós somos justificados por esse sacrifício de Jesus. Então é esse Jesus que nós estamos comemorando, né? Esse Jesus que nós estamos comemorando o Natal. Entende? Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, né? Que nasceu um menino, né? Filho dessa virgem, e a Virgem Maria, que foi a mãe biológica ali de Jesus. Então essa mãe que levou ali dentro do seu ventre o Messias, olha que privilégio, queridos, meu Deus. Né? Então, ele não teve o pai biológico, ele teve um pai presente, humano ali, que foi José. Mas o nascimento dele foi pelo Espírito, como a Bíblia relata, e nós cremos nisso. E quando também Isabel, eu gosto muito desse texto, né, de Lucas, quando Isabel fica grávida e Maria vai toda eufórica comunicar que também estava grávida, né? E elas se encontram naquela hora, né? João Batista foi cheio do Espírito Santo e ali começou a se cumprir aquela verdade, né? Dizendo que o Messias viria preparado pelo seu mensageiro, né? Como nós vimos lá em Malaquias, semana passada, capítulo 3, versículo 1, salvo engano. Então, essa hora é perfeita, é maravilhosa. Deus é perfeito, né? E como ele criou toda essa narrativa, criou todo esse cenário, trouxe a salvação do Messias. Então, isso é importantíssimo a gente celebrar, sabe? Isso nós precisamos celebrar. O Natal, ele é isso. O Natal é o nascimento. Então, com o decorrer do tempo, né, dentro do Ocidente, aqui para o nosso lado, né, o lado da América, por exemplo,
fora do Oriente Médio, nós temos esse conceito, né, que trouxe dentro das tradições o Natal, e se inventaram muitas coisas, né? Tinha muita coisa que a gente acabou acreditando aí por investigações, mas não dados históricos, né, como nós temos na Bíblia. Então nós temos que usar o Natal como uma estratégia. Usar o Natal para continuar em família, usar o Natal para o perdão, usar o Natal para a reconciliação, usar o Natal para a comunhão com a família, dentro do distanciamento e todas as regras aí que vocês já sabem, mas preservar isso, preservar essa unidade, preservar o amor de Cristo que foi derramado pelo Espírito Santo no nosso coração. Então, o período interbíblico é o advento de Cristo e a celebração do Natal, a celebração da festa de Hanukkah é a purificação. Então, o templo hoje, por enquanto, né? E assim Deus que permaneça assim, né? Se Deus permitir, assim permaneça, não vai ser violado com outras religiões. Então, nós teríamos que celebrar a festa de Hanukkah, porque nós não temos esse tempo, né? Mas hoje nós temos que esse privilégio de recordar o benefício do Senhor, a misericórdia do Senhor que trouxe essa purificação para que Jesus pudesse vir. Então, se Jesus é o Senhor da paz, né? Se Jesus representa toda a pacificação, né, entre as nações, entre os reinos e tudo mais, então ele tinha que chegar. Quando ele chega na terra, Jesus, ele traz essa paz. Então o templo tinha que ser purificado. Por isso que Deus permitiu que os macabeus se levantassem e segurassem, né, toda essa falta de respeito, essa idolatria e essa imundícia dentro do templo. Entende? Então nós temos que entender isso, que a festa Hanukkah é para trazer isso, a purificação do templo. E se hoje nós temos, né, uma conclusão aqui para vocês, se hoje nós temos o templo bonitinho, não tem ídolo nenhum, tá tudo lá para a glória de Deus, os cultos estão sendo, né, abençoados pela mão do Senhor, né, as pessoas são santificadas. Então, que templo que precisa ser relembrado dessa purificação também? É a nossa vida. A nossa vida precisa dessa purificação. A nossa vida precisa desse lembrete, né? Dessa lembrança daquilo que Deus permitiu lá no templo de Zorobabel, essa purificação, pelo sangue de Cristo. Olha só como o Hanukkah e o Natal, ele acaba se fechando nisso, né? Fechando nessa ideia, nesse propósito da nossa vida. Então, com isso, é importantíssimo a gente entender a história do período interbíblico para que a gente possa celebrar. Vamos celebrar a festa? A festa de Hanukkah, os judeus, eles comemoram com 8 dias de festa. Então, todos os eventos assim, e aqueles mais antigos também, Deus ele pedia isso, coisa de 8 dias, né, para estar ali celebrando, para estar ali comemorando, né, aquela purificação, no caso de Hanukkah, festa de Purim também. Festa de Purim acho que era 3 dias, né, porque é 3 dias de jejum, né, por aquilo que Deus fez. Então todos esses conteúdos vai nos encaixando para que a gente hoje celebre com o coração aberto, não coração restrito, né? A maioria das igrejas, né, não celebram a festa de Hanukkah, não celebram a festa de tabernáculo, não celebram a festa de Pentecostes, não celebram essas festas judaicas. Você vai encontrar muitas igrejas que não celebram, mas também não é pecado celebrar, entende? Porque é bíblico e também é uma menção daquilo que Deus fez para o seu povo. E como nós somos igreja, nós também temos essa ligação, né, como povo de Deus. Entende? Como o povo de Deus e o povo de Israel, né? Era o povo de Israel específico, que era a nação modelo, e hoje, pela dispensação da graça, todos nós somos Israel de Deus.
Entende? Então, hoje nós celebramos, então não é pecado celebrar, pelo menos na minha concepção, pode ser que você tenha outra, mas não é pecado celebrar a festa bíblica, mas que você tenha consciência do propósito. Como igreja de Jesus Cristo, qual que é a sua finalidade de comemorar essa festa bíblica, né, de Hanukkah? Então, ou por que não celebrar ela? Então você precisa estar bem definido isso dentro do seu coração, ok? E também, por fim, o Natal, que nós temos que celebrar como o nascimento de Jesus, a obra de Cristo, né? O sacrifício de Jesus e a restauração, a ressurreição de Cristo. Então a ressurreição de Cristo é o que nos traz esse maior entendimento aí para celebrar o Natal. Então nós celebramos, na verdade, nós celebramos o Natal o ano todo, né? Assim como o apóstolo Jacó nos ensinou. O ano todo, por quê? Porque nós falamos disso o ano todo. Nós falamos que nasceu um Salvador, nós falamos que esse Salvador teve uma obra aqui na terra, esse Salvador ele foi sacrificado para perdoar os nossos pecados, e esse Salvador também, Jesus Cristo, ressuscitou o terceiro dia após a sua morte. Então esses pontos, eles estão bem claros ali dentro da nossa mente o ano todo. E agora, no Natal, quando as pessoas estão mais sensíveis, é importantíssimo a gente relembrar essas pessoas. Nós não precisamos relembrar disso, porque é uma coisa que a gente está falando o ano inteiro, entende? Sempre estamos falando, porque isso é a essência do cristão. Então o cristão ele sempre está pregando, está evangelizando, está anunciando esse reino de Deus, através de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas podemos também celebrar o Natal nesse sentido. Não só na comida, não só na bebedeira, não só nas ravens, não só em tantos lugares aí que as pessoas fazem, enche a cara. Não é isso o Natal. Natal não é isso, né? A pessoa não pode comer açúcar e come um monte, vai lá para a UPA tomar, não é, Eliana? Tomar glicose lá, tomar os remédios lá para poder baixar. Insulina, né? Glicose não, dá glicose pro diabético ele morre. Mas, então, o Natal não é isso. O Natal é essa essência da paz verdadeira emanada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu achei que ia ficar uma meia hora só de aula, mas foi uma bênção. Eu estou muito, muito, muito feliz pela vida de vocês, por todo esse tempo, né? Essas aulas foram, assim, para mim, né? Para minha vida foi muito importante preparar cada semana, cada material. Teve alguns dias que foram muito difíceis, semanas foram muito difíceis, estudos que foram bem complicados para mim, principalmente para explicar, mas eu aprendi demais. E eu louvo a Deus porque tinha alguém para falar, né, daquilo que a gente está aprendendo. E vocês estiveram aí conosco, né? Quero fazer menção aqui, queridos, não é exaltar ninguém, mas é um reconhecimento. É um reconhecimento do Cláudio e da Eliana, porque mesmo nessa forma remota, eles não faltaram nenhuma aula. Então, quero fazer esse manifesto público aqui, porque eles sempre presentes. Eu louvo a Deus pela vida dessa família, né? Louvo a vida pela Valdirene, a Vanderleia também, né? Sempre aí junto com a gente, nos apoiando, nos incentivando, né? Agradecer o Romildo mais uma vez, o apóstolo Jacó, que todas as vezes tem nos incentivado para esse trabalho. E alguma dúvida, se você tiver alguma coisa, volte lá nas outras aulas, né? Para você se reiterar sobre aquele assunto. Caso você tenha alguma dúvida, pode nos perguntar também nos grupos aí da igreja, que a gente está sempre disponível aí para acrescentar aquilo que a gente sabe, né? Aquilo que a gente não sabe vai ser mais interessante para mim, né? Você perguntar aquilo que eu não sei, porque aí eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou aprender também. Amém, queridos? Louvado seja Deus.
E eu quero agradecer a Deus. Nós vamos encerrar os trabalhos, né, da Escola Bíblica neste ano. Vamos ficar algumas semanas aí, porque semana que vem já é véspera de Natal, a outra semana é véspera de Ano Novo. E por mim eu até faço, mas eu não vou fazer isso com vocês. Mas a gente vai deixar para depois. Segunda, terceira semana aí de janeiro, né? Nós vamos decidir ainda qual semana de janeiro nós vamos fazer. E depois desse tempo, né, de férias aí, mas você não pare de estudar, não pare de ler a Bíblia, não pare de pesquisar, é muito importante. Eu vou continuar estudando porque a gente vai preparar o material na volta, né? Nós vamos fazer uma aula já falando do tempo histórico do Novo Testamento. Quem foram os reis? Esse rei Herodes, que a gente já falou um pouco, né? Aquelas outras divisões ali da Judéia, que tinha outros comandos ali de Roma, e também quem foram os fariseus, quem foram os saduceus, né? Quem foram esse povo que aparece ali no Novo Testamento, que a gente não sabe de onde veio. Então, antes da gente entrar propriamente no livro de Mateus, nós vamos entrar antes explicando quem foram esses reis que estavam ali governando a Judéia. Amém, queridos? Louvado seja Deus, obrigado mesmo de coração, a Valdirene, o Márcia Fátima, né, que estou vendo as carinhas aí, a Mariângela, a vida da Valdelei, a Vilma, né, acho que a Vilma também está aí, não estou enxergando direito, mas eu acho que é isso. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês são muito preciosos para nós, obrigado pelas orações, que foi por causa da oração de vocês que a gente não cancelou nenhuma, olha só que tremendo, hein? Nenhuma aula. De todas as vezes que a gente começou a fazer a escola bíblica de quinta-feira, a gente não interrompeu nenhum dia. Nenhum dia foi remarcado ou aconteceu alguma coisa. O apóstolo Jacó, né? Também aí, ó, muito obrigado pelo apoio. Então, por causa da oração de vocês. Então, assim, o que eu entendo nisso? Eu entendo que Deus tem prazer na escola bíblica. Deus tem prazer na escola bíblica porque o nome dele está sendo exaltado e a igreja está sendo edificada na vida deles, na nossa vida, né? Então, nós somos edificados através de todo esse conhecimento. Então, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês aí. Vocês são muito importantes. Muito mesmo. Amém, queridos? Vamos orar então? Eu pedi para alguém orar agora no final, mas não vai dar, né? Tem que ser eu mesmo. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua misericórdia e graça, que teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa continuar ministrando nosso coração, possa trazer entendimento, sabedoria, Pai, e que nós possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Oh Deus, nós queremos conhecer muito mais o Senhor e principalmente ser conhecidos pelo Senhor. Oh Deus, nós queremos estar diante do Senhor celebrando essa festa Hanukkah, Deus, de purificação do templo, mas pensando na nossa vida, Deus. O que o Senhor precisa tirar ainda, o que o Senhor precisa purificar no nosso coração, que teu Espírito Santo fale a nossa vida. E também, Deus, sobre o Natal, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor use a nossa vida, nos traz uma unção para anunciar o teu amor, Deus, anunciar o sacrifício de Cristo, o nascimento, sim, Senhor, mas também o sacrifício, a obra redentora de salvação através de Cristo Jesus e a ressurreição dentre os mortos, Pai. Porque o nosso reino é eterno, o nosso reino é imutável, Deus. O nosso reino é verdadeiro, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor nos capacite para que isso aconteça na vida de cada um, em nome de Cristo Jesus. E que tua igreja seja fortalecida pela tua palavra e que esse conhecimento traga ousadia, Deus, de anunciar o ano aceitável do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por todas essas aulas. Obrigado pela vida da tua igreja, que tem nos ensinado o que é o amor, ó Deus. O verdadeiro amor que lança fora todo medo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Deus abençoe. Até o ano que vem. Mas a gente vai estar aí na igreja também. Deus abençoe.